Nesse vídeo nós vamos falar sobre a norma NBR 13245, a norma que leva à excelência na pintura imobiliária, qualidade, segurança e durabilidade da pintura. Você sabia que uma pintura mal planejada pode durar metade do tempo previsto? Isso é muito importante e é por isso que nós estamos aqui hoje nesse vídeo para falar de uma norma que é a NBR 13245, que vai levar você a obter resultados incríveis na pintura imobiliária. Para quem não sabe, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe desde 1950. Ela é o Fórum Nacional de Normalização de produtos, de processos, de sistemas, de rótulos. A norma NBR 13245 é muito importante para evitar prejuízo para o consumidor, para a sociedade e para o meio ambiente. Essa norma ela vai garantir durabilidade na pintura imobiliária, qualidade e segurança na sua execução. Seguir normas já comprovadas significa evitar falhas e evitar desperdícios de materiais e desperdícios de dinheiro. Imagine um pintor ou um cliente executando a sua pintura, mas sem um processo claro e correto. Vai ter prejuízo porque não vai ter durabilidade, essa pintura pode apresentar problemas e ficar muito mais caro ter que refazer. Portanto, seguir a norma sempre é uma garantia de que a pintura vai durar, vai ser feita com qualidade, vai ser executada com segurança e com o menor custo possível. A ABNT 13245 é como um maestro, fazendo com que pintores, clientes, lojistas e indústrias todas sigam a mesma música em perfeita harmonia. A norma sobre a qual nós estamos falando aqui agora, que é a ABNT NBR 13245, ela trata de pinturas não industriais, portanto ela vai falar de substratos como alvenaria, concreto, gesso, madeira, metais. Os princípios que nós encontramos nessa norma, eles abrangem uma variedade de superfícies. Elas podem ser uma fachada muito agressiva, muito grande, ou ela pode ser um ambiente interno simples, pode ser um banheiro úmido, ou pode ser uma fachada que está enfrentando a agressividade de um litoral. O coração da pintura perfeita é a combinação de fundo, nivelamento e acabamento. Quais são os tipos de ambientes de que trata essa norma? Os ambientes secos, como os quartos e as salas, os ambientes úmidos, como cozinhas e banheiros, as áreas externas que estão sujeitas a maior ou menor agressividade, que estão expostas a muito sol ou menos sol, que estão mais no interior ou no litoral. Todas essas superfícies terão uma pintura muito mais durável seguindo essa norma. O mais importante numa pintura é a sua base correta. Precisamos insistir muito nisso, porque a maioria dos problemas que surge posteriormente numa pintura imobiliária é porque algo não foi respeitado em termos de ter uma superfície limpa, coesa, sem pó e completamente seca. Esses são os pontos fundamentais para que você possa aplicar uma pintura que vai realmente ter a durabilidade esperada. Como falamos, a base de tudo é a preparação correta. O primeiro passo é a superfície estar completamente limpa, seca, coesa, sem pó, conforme acabamos de falar e queremos repetir, porque a maioria dos problemas subsequentes à pintura se dão porque essa parte fundamental não foi respeitada. Uma vez que a superfície atenda a essas condições, nós precisamos falar então sobre o fundo, sobre a selagem dessa superfície, que é tão importante. E para cada superfície, você tem um selador específico. É fundamental que você siga as orientações dos fabricantes, de uma forma básica, de uma forma teórica, de uma forma geral. Quando você tem uma
alvenaria nova, o indicado é um selador acrílico. Quando você vai fazer uma repintura ou uma superfície de gesso, o ideal é um fundo preparador de paredes. A madeira tem seu selador específico, a seladora para madeira. O ferro tem também o seu fundo, seu selador específico, seja zarcão ou óxido de ferro. Então, cada superfície tem o seu selador indicado. Você deve respeitar a indicação do fabricante. Mas a selagem, a boa selagem, é fundamental para o resultado positivo da sua pintura. É como se fosse uma receita de bolo, onde você tem ali a selagem, os seladores como a base, você tem as massas de nivelamento como sendo o recheio e você tem a pintura ou a textura de acabamento, o acabamento daquele bolo. Depois de termos falado sobre a selagem adequada para cada superfície, é importante falar sobre as massas de nivelamento. Para que você obtenha um resultado adequado na sua pintura, você precisa escolher muito bem a massa que você vai usar para nivelar depois que essa superfície está selada. Dentro de casa, nos ambientes secos, a massa corrida é largamente utilizada. Em ambientes úmidos, é a massa acrílica. Quando você tem uma superfície muito desnivelada, nós orientamos a não usar argamassa AC3. Nós orientamos a usar massa niveladora ou massa de nivelamento acrílica que você vai encontrar no mercado. Não são todos os fabricantes que produzem essa massa de nivelamento acrílica. É uma massa que tem um preenchimento muito maior do que uma massa acrílica ou do que uma massa corrida. Ela não vai murchar, mesmo que ela seja aplicada com uma espessura maior, e ela vai ser muito resistente à agressividade. Só que ela é um pouco rústica. Portanto, depois que você usar a massa de regularização em uma superfície que estiver mais desnivelada, você vai precisar dar um acabamento final com a massa corrida ou com a massa acrílica. Também existe a massa epóxi. Então, para o nivelamento de uma superfície, você precisa observar qual que é a massa que vai ser mais indicada para essa superfície e para os seus objetivos. Depois que você selou corretamente a superfície e nivelou da forma adequada, é hora de falarmos sobre o acabamento. Existem muitas possibilidades de acabamento dependendo de cada superfície. Você tem tintas, texturas. Então você tem muitas possibilidades para fazer um revestimento acrílico ou uma pintura de alta qualidade. Existem tintas totalmente foscas, que não revelam as imperfeições da parede, da superfície, porém elas sujam mais facilmente, é mais difícil de você limpar. Existem as tintas acetinadas, que têm um pouco de brilho e são mais fáceis de limpeza. Inclusive existem tintas específicas que têm um grau de limpeza muito maior, você vai encontrar isso no mercado. E existem tintas que têm um brilho muito maior, como na linha acrílica, que é a semibrilho, ou um esmalte brilhante, ou um verniz brilhante. Então existem várias possibilidades de acabamento em termos de brilho. Vai depender do que você deseja alcançar. Às vezes uma tinta com brilho pode ser cansativa, por exemplo, no ambiente interno, mas ela pode ser super conveniente se esse ambiente precisa de ter limpeza constante das suas paredes. Um hotel, um restaurante, um ambiente assim pode merecer uma tinta com mais brilho, que inclusive as tintas acrílicas, elas são chamadas de semibrilho, mas você tem o esmalte, você tem a tinta epóxi, então os acabamentos variam. E também você pode dar um acabamento com texturas. Existem diversas texturas hoje no Brasil, muitas opções extremamente interessantes. Você tem pedras naturais, você tem as texturas roladas com rolo, ou aquelas que são riscadas, chamadas comumente de grafiato, que são riscadas com uma desempenadeira própria. Você tem texturas que imitam granito, você tem texturas que têm reflexo, que têm partículas que dão brilho. Existe uma infinidade de acabamentos, mas essa norma, o objetivo dela é fazer com que desde o início
você crie uma pintura com qualidade, observando cada etapa cuidadosamente. A norma NBR 13245, ela também trata sobre equipamentos. Nós temos vários equipamentos para pintura imobiliária que vão trazer um resultado de performance, de velocidade ou de qualidade. Se você está pintando um ferro, pode ser que você use um compressor para obter um acabamento muito bom. Então, os melhores profissionais, eles têm os melhores equipamentos, as melhores ferramentas que vão viabilizar que todo o procedimento que você faz de acordo com essa norma, todo esse processo e sistema de pintura, alcance realmente uma efetividade. Então, as ferramentas de trabalho do profissional de pintura precisam ser as mais adequadas. Por exemplo, rolo de lã, utilizado para as tintas. O rolo de lã tem uma variedade, tem uma diversidade de altura, de pelo, de qualidade. Isso vai influenciar diretamente no resultado daquela pintura. Portanto, essas ferramentas, esses rolos, eles precisam estar novos, limpos, para que ele produza um efeito adequado. Uma desempenadeira, se ela é de aço inox ou se ela é de poliestireno, cada uma tem a sua finalidade, cada uma tem a sua aplicação. As trinchas de pelo mais macio para darem um acabamento conveniente, não deixarem marcas ali dos fios da trincha, dos pelos, da trincha, né, que ela pode ser sintética, ela pode ser natural. Em geral, as trinchas com pelos naturais são aquelas que dão um melhor acabamento. Elas têm um custo maior, mas o resultado compensa muito. Tem rolo de espuma, em geral utilizado para as tintas esmaltes, então cada rolo também de espuma tem sua característica. Existem rolos mais resistentes para tintas que são mais agressivas, como tintas epóxi. Existem equipamentos airless, que também trazem alta performance na aplicação dessa pintura, dessa tinta, até da massa corrida, ou seja, da textura. Hoje existem equipamentos que projetam esses produtos. Por exemplo, uma textura projetada, tem um equipamento específico para isso. As pistolas airless, os equipamentos de pintura airless, eles não utilizam o ar, como o nome está dizendo em inglês, na aplicação do produto. Eles exigem uma preparação do local da pintura muito mais detalhado, mais demorado. Porém, o resultado final costuma ser muito compensador. Você tem, com os equipamentos airless, você tem velocidade e qualidade na aplicação. A excelência, na prática, ela vem de seguir normas que já foram amplamente testadas, para que você tenha uma pintura de qualidade, executada com segurança, com as ferramentas certas, produtos certos. É fundamental seguir as diretrizes da norma NBR 13245. Então é fundamental que você entenda que já existem sistemas de pintura totalmente comprovados, de qualidade, já aprovados também pelos fabricantes. Então você deve sempre seguir a orientação dos fabricantes do produto que você vai utilizar. Mas essa norma, ela traça então de uma forma geral, de uma forma genérica, de uma forma que permite que você enxergue o processo da pintura e que você obtenha resultados incríveis de durabilidade, economia de dinheiro e também sustentabilidade para o meio ambiente.